Você tem medo. O que te mantém onde você está é o medo. É o medo de passar a fazer o que você tem que fazer. É o medo de tentar fazer e não dar conta. É o medo de até dar conta e dar certo. Porque você se acostumou tanto a não conseguir que você tem medo de dar certo. Porque a tua verdade é: eu não consigo, sempre que eu faço dá errado. E agora se der certo, isso não é para mim, eu não me reconheço. O medo de ser julgado, de ser julgada por pessoas que você valoriza. Amigos, amigas, às vezes pai, mãe, às vezes cônjuge, né, marido, esposa. O medo do julgamento. O medo te mantém onde você está. E é o seguinte, ele vai te manter aí para sempre, até o momento que você entender que o medo, na maioria das vezes, é uma projeção da sua mente nos outros. Você acha que os outros estão te julgando e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, eles não estão te julgando. Mas como você, talvez até hoje, julgaria, então você se julga e projeta nos outros um julgamento que você acha que vai vir. E aí você não faz. O medo de não dar conta. Mas você nem tenta fazer. Você nunca fez porque você não tentou. E quando você começou a tentar uma vez, deu errado. E aí o medo de ter que explicar que não conseguiu te mantém onde você está. Mas olha, sempre que você tentar no começo, vai dar errado. Ou quase sempre. Se der certo no começo, você é um ponto fora da curva. Porque o normal é dar errado no começo. E aí você tenta, 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 até dar certo. Mas quando começa a dar certo, você aprendeu. E aí dá certo sempre. Então, o medo de errar te mantém onde você está. O medo de ser julgado te mantém onde você está. O medo de conseguir te mantém onde você está. O medo sempre vai tentar te afastar do teu sonho. E o que você tem que fazer é o seguinte: quando der medo, vai com medo mesmo. Porque o medo parece um monstro gigante, mas ele é uma projeção da sua percepção em relação a ele. E quando você começa a enfrentar o que tem que ser enfrentado, aquele monstro vai diminuindo de tamanho e se transforma numa formiguinha que você passa por cima e nem percebe. Um grande medo que você tem hoje, você vai vencer ele no futuro, você vai achar ele ridículo. Mas no futuro você vai ter outros medos gigantes. E a diferença de quem chega lá para quem não chega é saber que quando der medo, tem que ir com medo mesmo. E tem que tentar, e vai errar, e errar faz parte, e os outros vão te julgar, e tudo bem. O importante é você estar bem com a sua convicção. E transformar esse medo numa formiguinha, para que você possa encarar um medo muito maior, e vencer ele também. E se você fizer o que eu te falei, você vai vencer, porque foi exatamente a minha história. Eu entrei numa empresa, e eu era analista, e ganhava ali R$3.000, R$2.000. E aí eu escolhi crescer. E comecei a me expor a coisas que eu não faria antes, no sentido de que, poxa, eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu comecei a fazer. E errei, e assumi os erros, tive coragem de assumir os erros, e fui sempre perdoado, aconselhado, e comecei a me posicionar, sem ter medo, sem ter vergonha, e tive ambição e me comprometi, fiz o que tinha que ser feito. Estudei, virei mais de 24 horas trabalhando, trabalhei de manhã, trabalhei de madrugada, fiz o que tinha que ser feito, mudei de empresa, dei passo para trás para poder dar dois para frente, e eu sempre cresci muito. E na empresa que eu estou atualmente, eu entrei sabendo o que eu queria. Eu entrei com um objetivo muito claro e sempre me posicionei diferente. E as pessoas começaram a achar estranho, mas achar estranho é bom, porque quando você está estranho, você já não está como a maioria, você já não está na média. Você já de alguma maneira está se destacando. Se você estiver estranho porque está tendo alta performance, o crescimento é inevitável. E foi exatamente o que aconteceu. E aí, em 1 ano e meio, o meu salário triplicou. Saiu de 3.000 para 10.000. Isso há muitos anos. Ele continuou crescendo, porque eu continuo perseguindo me diferenciar. Se tem uma coisa que eu abomino, é ser percebido como a maioria, como a média. E eu sei que isso funciona. E eu quero ajudar você